Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, que hoje mais do que especial e necessário, vamos discutir um problema que está cada vez mais frequente na nossa cidade, mais especificamente ali na Ponta da Praia, no trecho entre o Canal 6 e praticamente até o Ferry Boat. Eu estou falando da ação cada vez mais implacável da natureza e também da falta de ação por parte das nossas autoridades para resolver ou minimizar e proteger as pessoas e o patrimônio daquela região. Para discutir na próxima hora esse assunto, que é um assunto que todos na cidade estão comentando, eu recebo hoje aqui o presidente do Grupo Maré, o Orlando Parra, e o nosso climatologista, Rodolfo Bonafim. Boa noite, Orlando. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje no programa. A primeira pergunta que eu faço é: até quando as autoridades vão pagar para ver a situação na Ponta da Praia em relação às marés, às ressacas? Até quando nós vamos viver nessa insegurança? Os moradores daquela região vão viver na insegurança? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Foi um belo convite na hora certa para falarmos de um tema tão importante, né? Bom, até quando a gente não sabe, porque até hoje, nesse período que nós estamos atuando sobre esse assunto, já tiveram bastante eventos que, ao longo desse tempo, foi ganhando mais energia. E o último agora foi gravíssimo, né? Então, nesse período, as providências tomadas, é até engraçado eu dizer o que eu vou falar, foram que em 3 meses a prefeitura iria ter um projeto para se fazer a proteção necessária contra esses eventos que vêm surgindo na Ponta da Praia. E até agora, nada. Precisou acontecer o que aconteceu. Eu espero que as coisas aqui no nosso país têm que acontecer para que se tomem as providências. Infelizmente, eu espero que agora eles tomem as providências que têm que ser tomadas, que eles já sabem quais são, né? Nós já estamos buscando até, junto com o Ministério Público, fomos nos informar perante o Ministério Público o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quais as providências têm que ser tomadas. E o Ministério Público Federal tem todas as informações. Só que nada que foi colocado foi levado em consideração, né? Tanto é que parece que agora vai ter uma verba de 4 milhões de reais que vai ser repassada pelo Ministério Público de uma ação que foi ganha em 18 anos. Da armadura de um navio que despejou, exatamente, poluiu o canal, e agora foi feito um acordo e esse dinheiro vai ser pago. Que vai ser utilizado para o projeto. Ainda para o projeto. Para o projeto. Então, as respostas são muito vagas, há muito despreparo, né? Perfeito. Nós não temos, assim, uma grande expectativa de que as coisas mudem tão rapidamente, né? Eles não demonstram para nós atitudes que uma pessoa tem que ter para governar uma cidade, né? E isso não vem ocorrendo ao longo desse tempo, né? Santos é uma cidade que a gente conhece e é uma cidade praticamente pronta. Ela tem os seus problemas pontuais que têm que ser resolvidos, né? E têm que ser resolvidos e não são resolvidos. A Ponta da Praia é a entrada da cidade é outra, o tráfego do porto é outra, e nada é resolvido. Tudo fica para depois. Eu não sei, que agora ainda mais com o agravamento da crise, a falta do dinheiro e tal, mas eu acho que temos que ser atuantes e fazer as coisas acontecer. Você falou em atuação, o Grupo Maré surgiu quando
Com qual objetivo, para o nosso telespectador entender a história desse grupo e por que que ele atua nessa e em outras frentes? Ele surgiu em janeiro de 2015, né? Ele surgiu para que nós, como acompanhamos, eu sou morador, eu moro... Importante, você mora há mais de 25 anos ali na Ponta da Praia. 25 anos ali na Ponta da Praia, e nós percebemos a evolução desse problema que se arrasta desde 2010. Houve uma mudança geográfica na Ponta da Praia, ela diminuiu aquela faixa de areia. Apesar de que hoje o problema se estende para a Aparecida e vai indo, não sei até onde, né? Então, o que nós fizemos? Nós percebemos que deveria ser feito algo para impedir essa invasão da maré na nossa faixa de areia, né? E criamos esse movimento com uma matéria no jornal da cidade que chama A Praia que Nos Pertence, né? Então ali diz um roteiro bonito, os prós e os contras e do abandono desse caso especificamente. E também nós quisemos mostrar para a população que juntos nós somos mais fortes. Tanto é que promovemos um abaixo-assinado, foi muito bem aceito pela população, tivemos mais de 3.000 assinaturas. Hoje isso ainda perdura. Eu tenho recebido telefonemas aí de pessoas que querem assinar para aumentar o número de assinaturas, para que a gente possa entregar ao Ministério Público. Isso está acontecendo, já está acontecendo há algum tempo. Eu nem sei quantas assinaturas temos a mais, mas me pediram para levar para as empresas, para a universidade, enfim, para shopping. Uma mobilização que não fica restrita só aos moradores daquela região, quer dizer, toda a cidade já percebeu, que o impacto vai ser em todos, ninguém vai se salvar, digamos assim. Exatamente. Então tá havendo essa mobilização. Ela pode ser silenciosa, mas ela está acontecendo, né? E eu quero aproveitar para falar que as pessoas que tomam conta da nossa cidade, elas têm que ter mais amor por Santos e têm que ter sensibilidade com o que aconteceu no último domingo, tá? As pessoas foram prejudicadas, tiveram patrimônios perdidos. Daqui a pouco o Reale vai rodar aí algumas imagens que a gente pegou na internet, e você pode continuar falando, Lando. Tiveram seus patrimônios perdidos e cada um tem que arcar com a sua responsabilidade. O patrimônio público que foi perdido em comparação ao patrimônio das pessoas físicas, dos moradores, de cada prédio, de cada residência, foi muito grande. Todas as ruas perpendiculares. A gente está vendo aí o estacionamento do Vasco da Gama. Eu estive presente aí também. Do Clube Vasco da Gama. Todas as ruas perpendiculares à praia, todas daquele trecho do Canal 6 até próximo ao Tertúlia, encheram todas as ruas. Mas encheram muito, né? Encheram muito. Quase... Eu particularmente fiz um vídeo ali na Trabúcia, eu desci, como eu sou morador ali próximo, eu fiz um vídeo da Trabúcia, eu nunca vi a Trabúcia daquele jeito, né? Era E para comprovação, eu esperava passar carro para ver a proporção. Lembra, lógico, que nas devidas... Lembra o Dia Depois de Amanhã, aquele filme em que há uma mudança climática brusca e repentina, e a gente vê imagens que a gente nunca achou que ia ver, principalmente aqui em Santos. Essa do carro, por exemplo, sendo arrastado dentro do prédio. Terrível. E como você falou,
as pessoas com prejuízos materiais? Porque tem a questão, eu consultei vários advogados e eles me disseram que os moradores podem entrar sim contra a prefeitura, porque eles pagam o IPTU e não tem a contrapartida do imposto pago, que é na prevenção para acontecimentos como Eu acho esse. que esse momento as pessoas têm que entrar com o processo, sim. Mas também eu acho que a prefeitura tem que tomar partido disso. Sim, a prefeitura tem que colocar, Tem vir que a tomar- público e dizer, olha, Tem que dizer... não adianta que, olha, colocamos tantas toneladas de pedra, fizemos, sabe, Olha, isso aí fazer é... mureta não vai resolver o problema. Exatamente, O que nós temos que resolver é a origem do problema. E todo mundo sabe qual que é. Todo mundo sabe qual é. Né? Então, e não se toma uma providência sequer. Tá? Eles não estão nem aí. A verdade é essa. O poder público não está nem aí para a ponta da praia. Tá? Já ouviu? Muita conversa fiada e blá, blá, blá. E pouco trabalho. E pouco trabalho. O climatologista Rodolfo Bonafim, eu conversando com você logo depois, né, do domingo, dia 21 de agosto, nós tivemos, é bom lembrar, nós tivemos na semana anterior à ressaca ventos muito fortes, você inclusive informou, rajadas de até 75, 80 quilômetros entrando. Já havia esses ventos que trouxeram essa tempestade para cá, ou foi uma coisa que aconteceu conjuntamente? Bom, em primeiro lugar, boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, por estarmos aqui. Esses ventos foram o que provocou essa agitação marítima, né? Mas já era previsto isso, né? Nós até emitimos boletins, né? Você deve ter acompanhado, né? Então, eu sabia, como é que a prefeitura não saberia, né? Pois é. E que haveria a possibilidade de uma ressaca. A possibilidade é assim, As imagens. o litoral paulista tinha essa possibilidade de ressaca, inclusive do Rio de Janeiro também. Mas nós também falamos, inclusive em entrevista em outras emissoras, até uma emissora do Guarujá, 2 dias antes de acontecer essa ressaca, e que a ponta da praia mereceria uma atenção toda especial. E a menina estava querendo talvez puxar, não, São Vicente, Mongaguá, Guarujá. Eu falei, não, tudo bem. Há risco em qualquer praia, mas a ponta da praia merece toda a atenção. Isso está gravado, né? Então, o que acontece? Por que a ponta da praia? Porque a ponta da praia, desde 40 anos atrás, já sofre uma redução na faixa de areia. Essa redução, ela é progressiva, ela é contínua, né? Ali sofre uma erosão que está acontecendo agora. Nós estamos conversando, essa erosão, as ondas batendo ali, vão retirando os sedimentos e vão levando para outros lugares. Praia do Góis, levando também para a região do Canal 1. A prefeitura, quase todo dia, tira montes e montes de areia, né, dali, para tentar transporta de volta para o ponto da praia. Mas esse ir e vir não está resolvendo o problema, porque é a mesma coisa que fazer um castelinho de areia. É enxugar gelo. Vem a água, leva e você constrói de novo. É maravilha. Eu acho até que, inclusive, a prefeitura nem deve fazer nada por enquanto. Esperar passar essa temporada, né? Assim como tem lá no Caribe a temporada de furacões, aqui vai ter a temporada da ressaca, esperar acabar o inverno. Até o comecinho da primavera ainda tem risco. Mês que vem, setembro. Para depois tomar uma providência. Mas nem um paliativo, Rodolfo Bonafim, porque e se vier uma pior que essa? Não, mas o paliativo, veja bem, o paliativo ainda está em estudo, né? Há quantos anos, há mais de 10 anos que existe um estudo na USP? Mas não tem muito estudo e pouco resultado. Acabou virando uma coisa acadêmica, né? E não prática. Vai acabar virando uma mas, renda. Vê bem, eu dei uma lida nesse estudo e, por exemplo, a dragagem não tem relação nenhuma com a erosão que acontece na ponta da praia. Eu achei isso muito estranho, né? Mas, Curioso. mas bola para frente, né? Porque eu acho que nós temos que resolver esse problema. Temos que resolver esse problema e está na hora, já passou da hora. Eu acho que a gente não tem que esperar muito, não, viu? Nós temos que saber como é que vai estar o clima para poder fazer essa contenção. Sim, inclusive há risco de novas ressacas. Eu queria até que você... Há riscos, então? Sim, há riscos de novas ressacas. Acho que a Defesa Civil, né, deve avisar, sim, deve alertar
já que por enquanto não tem uma providência contundente quanto a isso, pelo menos eles, olha, tal dia, a possibilidade disso acontecer, então não vamos estacionar os carros na Avenida da Praia, vamos retirar das garagens, quem estiver passando por ali também deve recorrer, porque rolaram pedras, perigoso até vidas humanas serem perdidas, né? Claro. Não só prejuízos materiais também, né? Eu passei por lá e eu vi o tamanho das pedras. Exatamente. E o que acontece na maioria das vezes que tem a ressaca? A CT vai lá, interdita, faz o acesso ali na estátua da Anchieta, né, à Canal esquerda, 6. Passando do aquário, né? Às vezes ela fica ali naquele limite. Agora estão limitando ali no Canal 6. No Canal 6, antes era um pouco mais para frente. E o que a gente vê, por exemplo, em outros países, existe uma previsão de um tempo ruim? Forças Armadas, as forças de segurança, defesa civil, um velho saco de areia, se faz uma barreira, os moradores são avisados, olha, pode haver, como você explicou, vamos fazer... Não existe, por exemplo, Orlando, eu quero até que você me corrija, não existe um plano de ação caso aconteça, por exemplo, uma situação como aconteceu. Plano de contingência, exatamente, né? o dia 21 de agosto. discutido aí com relação aos poluentes também, a questão lá da Lemoa, a questão lá do Guarujá, não há plano de contingência. É como eu disse anteriormente, aqui as coisas, infelizmente, têm que acontecer, né? Para se tomar as providências. Depois vão tomar as providências. E nós temos tido grandes Eu acho que avisos. E nós estamos no século XXI. Nós estamos muito atrasados em relação aos outros países mais desenvolvidos, mas hoje nós temos o mundo gira facilmente com informações, temos informações instantaneamente para que a gente possa corrigir todo e qualquer defeito que ocorra. A gente aprende com o mundo, né? A gente tem que aprender, né? O tsunami, por exemplo, né? Nós temos que aprender, as coisas acontecem. Deveria ter sido dado um alerta. Olha, pessoal, vamos sair porque a coisa vai ficar muito difícil aqui. Imagina se idoso, pessoas com dificuldade de locomoção, tem que haver uma... Claro. E graças a alguma força superior que gosta muito da gente aqui, tanto no caso da Lemoa, como nesse caso, não houve feridos, não houve... Claro, os bombeiros ficaram intoxicados por conta da exposição excessiva aos poluentes, mesmo trabalhando com máscara, mas nós temos esses exemplos que, por enquanto, não tiraram vidas. É mais um aviso que eu acho que as autoridades estão houve danos materiais. pagando para ver, repito. É claro que também, né, a gente tem que frisar bem uma coisa. Muito se fala, por exemplo, mudança climática, né? Então, por exemplo, a questão dos tornados, né? Até foi declarado que o Brasil, a região sul, principalmente Santa Catarina, Paraná, né? Depois dos Estados Unidos, no meio oeste americano, Alabama, Texas, é a segunda maior região que acontece tornados. De incidência de tornados. Incidência de tornados. Agora, tem uma coisa, não vamos também colocar a culpa só na mudança climática. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, como você mesmo falou, o mundo está globalizado, tem muita informação. Antigamente, poderiam ter acontecido vários tornados naquela região, mas não havia câmeras digitais para registrar na hora. Nem havia, por exemplo, cidades desenvolvidas como hoje. Era mato, era roça, era fazenda. Deu um vendaval, deu um pé de vento aqui. Aí acabou, fica aquela história do caboclo falando, aí o caboclo inventou, aumentou a história, né? É o curupira, saci-pererê, né? Hoje em dia não. Você tem não foi o caso da ressaca, tem a câmera digital que vai registrar, manda para as redes sociais e não foi mentira, é verdade mesmo que aconteceu. Ninguém aumentou nada. Ninguém não é mesmo? aumentou nada. A questão da ressaca é a mesma coisa. Eu fiz uma retropesquisa, né? Nós tivemos grandes ressacas aqui em Santos. Em 1961 teve uma ressaca muito forte, 61, década de 60, né? E alagou tudo, o volume de água foi muito grande, mas naquela época não tinha o equipamento urbano que nós temos hoje. Poderia ter sido até grave como hoje foi, né? Então não colocar só a culpa na mudança do clima, né? Acontece que hoje a cidade, por exemplo, muita gente tem falado, por que Santos, nossa, parece que Santos da Baixada é a região mais açoitada por vento, acontece de tudo, tempestade, raio, trovão. Não é assim. Acontece que Santos é a cidade maior aqui do litoral, da Baixada, né? Então é aqui onde está concentrada a maior parte da população. É aqui que tem o porto, é aqui que tem o maior número de carros, né? A maior população.
comércio, Os meios de comunicação estão aqui. residências. Então, logicamente, que aqui vai ser mais afetado que, por exemplo, que a Praia Grande, por exemplo, com certeza, né? Agora, é lógico que a erosão, né, é um fato que está acontecendo e é progressivo. Ela está aumentando. E a razão, uma das razões que ela aumentou muito, ela acelerou. Sim. A escala de aceleração dela foi muito grande, em função da nossa dragagem. Então, nesse estudo que nós estávamos comentando lá, é do Paulo Alfredini. Professor da Unisantos e da USP também. Um estudo muito bacana, mas existem outros oceanógrafos que divergem nessa parte da dragagem, que coloca a dragagem com um dos fatores a ser considerado. Seria né? um conjunto de fatores Exatamente. que estaria fazendo exatamente. essa mudança. Porque quando você escava, né, isso é física, quando você escava um canal, um rio, alguma coisa, o que acontece? O comprimento das ondas, ele vai diminuir. Diminuindo o comprimento da onda, a amplitude, a altura aumenta. Que ela vai bater e vai subir. Exatamente. É o contrário do tsunami. O tsunami, ele tem um espaço muito grande. Então, quando ele vai chegar, a onda é baixinha. O tsunami a 20 km da costa, nem parece que é um tsunami. É uma onda até relativamente baixa, não causa furor. Mas quando vai chegando, a profundidade vai diminuindo, o que vai acontecendo? Aí, o comprimento de onda dele fica menor, justamente, e a onda aumenta. E aí que quebra, que faz toda a devastação. E aumenta a energia dela, também por causa do alargamento. Exatamente. Porque o alargamento está em demasia do que da nossa necessidade. O alargamento ali do canal da entrada do canal do Porto. É claro que não vamos também culpar só a dragagem, obviamente. Não estamos só culpando. É um fator a ser considerado. Por isso que eu estava falando para ele antes do programa que existe o desenvolvimento sustentável, né? Sim. É uma ferramenta que nós temos que adquirir e fazer com que os outros entendam. Porque é o novo e o velho, né? Manter um, né, e desenvolver o outro. Sem isso, não vamos a lugar nenhum. Agora, voltando nas previsões, existe a possibilidade de novas tempestades com a mesma magnitude ou maiores ou com a mesma proporção ainda até o final do inverno. É difícil a gente prever, veja bem, prever que vai acontecer uma ressaca, existe essa previsão. Agora, a intensidade ainda é um negócio em aberto. Né? A Santa Cecília, olha, coisa de 10 anos atrás, tinha um pesquisador da Unisanta, era o professor Flávio Giordano. Ele não está mais lá, ele saiu. Mas ele já trabalhou, liderou esse núcleo de pesquisas hidrodinâmicas e o aplicativo dele já tinha previsto que no prazo de 20 anos aproximadamente, os alagamentos por conta das ressacas ia ser uma coisa crônica em praticamente toda a cidade. Não é só Ponta da Praia, não. Porque, como nós comentamos agora há pouco, a questão, você falou, do Imbaré. Que a faixa de areia está diminuindo também no Imbaré. Tá. Então, não adianta só a gente pegar abaixo-assinado do ponador da Ponta da Praia. A cidade toda está envolvida. Sim, Aparecida, Imbaré, ali para frente está sumindo tudo. E também uma coisa que não tem sido muito divulgada é a questão das fundações dos edifícios, né? Porque aqui as fundações estão em cima de um terreno que chama-se argila marinha. O segundo pior terreno do mundo é o terreno de Santos, só perto para a Cidade do México. Exatamente, falou bem, perto para a Cidade do México. Essa argila marinha é muito mole, né? Então, o sedimento foge. Então, já no Imbaré, ali na região, já existem os prédios tortos, que é um problema de recalque. Né? Um problema de recalque. Ali tinha gente que não estava conseguindo nem mais fechar o guarda-roupa. Porta do elevador não abria. Não abria mais, então. Tinha gente jogando tênis sozinho em casa. Exatamente. Claro que não vai cair, é que nem uma torre de Pisa, não vai cair, virou atração turística e tudo mais. Mas acontece que esse excesso de água, essa água que não estava prevista, né, da forma como ela veio, uma coisa impressionante, o volume de água que foi expulso, né, da Bahia para dentro da cidade é uma coisa impressionante. Isso, logicamente, vai infiltrando água. E não ficou só nessa ressaca, tivemos outras ressacas e poderemos ter outras. Vamos ter, lógico. A ressaca é uma coisa comum até acontecer, né? E não são muitos os prédios na
faixa da praia ali que são estaqueados. Exatamente. Os demais são fundação direta, né? É. E tanto que teve que se mudar a forma de se construir em função desse terreno ruim que nós temos, né? Teve que haver aprofundar Exatamente, porque sem as fundações. estaca, o que acontece? Tem que fazer diferente, porque foi proibido, inclusive, né, por causa das vibrações. Tem um limite para. Acho que um até limite, 9 andares, acima de 9 andares, você é obrigado a fazer fundações com estaca. Exatamente. Né? E aí o processo é mais caro, mais demorado e tudo mais, né? Mas é mais seguro. Então, né? com certeza. Eu lembro, vocês devem lembrar também, duas passagens. Na década de 80, Fantástico fez uma reportagem dizendo que haveria a possibilidade do litoral paulista ser afetado por um grande maremoto, enfim. Tiraram muito sarro dessa reportagem. Imagina, Santos, nós não temos isso, litoral e tal. E agora está acontecendo coisas semelhantes. A gente vai entrar no break agora, eu vou deixar a pergunta no ar para a gente respondendo assim. Estava certa a vidente que fez essa previsão? A gente volta, vamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos com tentar responder essa pergunta no próximo bloco. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV com Debate já está de volta. Hoje nós estamos discutindo possíveis soluções para minimizar os efeitos da força da natureza quando das ressacas na ponta da praia. E é bom lembrar, a gente vai explorar isso aqui no segundo bloco, não é só a ponta da praia, que é a ponta da praia, é a ponta do iceberg. Nossa ilha de São Vicente ela é toda atingida quando a maré sobe, quando há algum tipo de tempestade, alguma precipitação mais forte, seguida de ventos como a gente teve no último dia 21 de agosto. A zona noroeste sofre muito, São Vicente sofre muito, porque o estuário também, o nível da água sobe, os ventos também atingem aquela região, a maré também sobe, a zona noroeste é uma região mais rebaixada em relação ao nível do mar, então também sofre com as frequentes inundações, não precisa ter o que teve nesse último fim de semana, dia 21 de agosto, para que a população de lá também sofra muito. Para a gente tentar encontrar caminhos, possíveis respostas e também cobrar das autoridades, afinal de contas pagamos impostos, o IPTU serve também para isso,
Prefeitura. Nós estamos aqui com o presidente do Grupo Maré, Orlando Parra, e com o nosso climatologista, Rodolfo Bonafim. Senhores, eu deixei uma pergunta no ar, antes do bloco. Quem quer responder primeiro, fique à vontade. Ele Pode. vai responder. Ele já Isso deu aí. a dica aqui. Rodolfo Bonafim, por favor. Em off a gente já tinha respondido, meio que respondido, né? Eu particularmente acredito, né, que aquilo ali foi mais um palpite. Porque, assim, o aquecimento global é uma coisa que virou, assim, viral, né? Moda, então... Serve para justificar um monte de outras muita coisas gente se também. aproveita disso, né? Através também do misticismo, mistura tudo, né? Uma pitadinha de palpite, né? É verdade. Porque na verdade foi uma grande coincidência, na minha E na opinião. época muitas pessoas acabaram acreditando na reportagem do Fantástico, venderam os imóveis com preço muito baixo e a coisa não aconteceu, porém... E eu também acho que o pessoal que está querendo vender o apartamento hoje, né, com esse ocorrido aí, o comércio para ele ficou um pouco a variação de valores lá. Uma das... inclusive vamos convidar aqui o Moscatelli, presidente do SICOM, para saber se afetou essa diretamente. situação afeta numa possível transação. Onde é que você mora? Olha, o apartamento é bom de frente, mas onde é que é a ponta da praia? Ali onde tem a ressaca, ali onde o meu carro vai ficar submerso quando tiver uma... Os prédios ali, Orlando, eles têm que ter bombas para jogar... Sim. A água o que tem garagem subsolo, sim. Né? Mas tem uma hora que tem não um dá recalque que joga a água para fora, mas do jeito que foi, muito rápido, né? E me diz uma coisa, você estava na tua casa? Estava na tua casa. Qual a sensação de ver aquilo acontecer? Porque você acompanhou toda a progressão, digamos assim, da tempestade. Eu fiquei espantado em ver algo naquela magnitude, coisa que eu nunca tinha visto. Ficamos assustados ali, ficamos preocupados com quem estava fora também, né? Para saber. E eu falei, a única forma de eu saber o que está acontecendo é descer, né? Então você desceu. E há aquele impedimento da família, não desce, que está assim, está assado. Você não é herói, não sei o quê. Não, eu vou descer para dar uma sapeada aí, uma zapeada pelo bairro. Aí vi muita coisa. E você mora em prédio? Moro no 7º andar. Quando você desceu, a questão do fosso do elevador, você conseguiu descer pelo elevador tranquilo? Ali eu moro próximo ao canal 6. Ali a água foi só no outro lado da rua. Não afetou a minha parte ali. E sim a Trabuce, né? A Trabuce, a própria água vem pela tubulação. Provavelmente o canal 6 é a divisa ali, que dá aquela água, ela Escoada, entra pelo né? canal 6 ali. E você saiu e fez algumas imagens. Você começou a andar ali pela região para ver você chegou até o Vasco. Eu não consegui chegar no Vasco. Eu fui ao Vasco mais tarde. Só mais tarde, quando quando a água já baixou. Deu uma baixada, aí eu consegui fiz umas imagens, sim. E o que você pôde... tinham pessoas na rua? Qual a reação das pessoas? As pessoas estavam apavoradas, né? Que nunca se ocorreu algo igual. As pessoas estavam assustadas mesmo. Porque é o que todo mundo comenta, né? Olha, eu nunca vi isso. Eu vi muitas pessoas se lamentando pelas perdas, né? Inclusive, né, a nossa prefeitura poderia... Vou dar uma sugestão aqui. A prefeitura poderia saber quem são as pessoas que foram prejudicadas naquela região e aliviar o IPTU deles, por exemplo. Uma boa sugestão, durante um tempo, né? Durante um período, vê o valor do prejuízo e alivia durante um período. Agora é cada um que procura o seu prejuízo, né? Exatamente. Então a pessoa vai ter que ter um advogado, vai ter que contratar um advogado, se quiser alguma coisa, esse processo vai ficar durante um bom tempo aí. Para se contratar o advogado, tem que se pagar o advogado. Exatamente, a pessoa vai ter um vai custo ter a um custo mais. inicial já nas questões aí referente a ressarcimento, né? Que vai ser E mesmo na questão do é algo seguro... com muita dificuldade para acontecer. A gente vê que a justiça é muito lenta, as coisas não acontecem, porque aí buscam justificativas e
Inclusive, eu não sei se existe alguma modalidade de seguro de carro, por exemplo, o seguro dos prédios, que possa, de alguma forma, ressarcir, pagar algum prêmio, porque nós vimos na imprensa uma reportagem de um colecionador de carros que teve 2 carros. No Vasco, um carro. Exatamente, no Vasco. Ele teve 2 carros raríssimos, totalmente, porque é água salgada, além de tudo, né? Além de tudo, é água salgada que penetra nos carros e vai ter uma corrosão ali. Um carro 1929, uma peça de museu praticamente, o prejuízo que ele vai ter ali, ele fala, não tinha nem como calcular isso aqui, porque são peças que não existem mais. É uma judiação, né? E fica por isso mesmo, o que mais, talvez se existisse como você falou, uma justiça mais rápida em relação a isso, e a prefeitura ou os entes públicos, os responsáveis por manter a cidade em ordem e prevenir, lógico que a gente não está falando aqui que a prefeitura vai fazer um muro ali, a água não vai passar mais, não é isso, mas é trabalhar na prevenção, e acho que como a gente já falou aqui no primeiro bloco, um simples alerta para a retirada dos veículos, os que estão estacionados, já seria... Isso faz parte da prevenção, né? Claro. Agora, a prefeitura divulgou que quem perdeu as placas de carros durante a enchente pode procurar a CET. Eu acho que a pessoa está preocupada em ressarcir o problema no carro, né? Resolver o problema mecânico no carro, que quem sabe tem jeito, porque pelo que a gente andou vendo aí, infelizmente não vai ter jeito. Mas o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Eu já falei numa gravação aqui do Programação e Reação, eu acho que Santos, pela importância que tem no contexto nacional, por conta do porto, ter um porto na nossa cidade, do tamanho que tem, da importância que tem, eu acho que passou da hora de se criar um fórum permanente para se discutir os efeitos e o desenvolvimento, os efeitos da maré, das marés e o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Trazendo a Codesp, trazendo a Marinha do Brasil, trazendo a praticagem, trazendo os operadores portuários, a prefeitura, por meio da Secretaria de Portos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e também por meio da Secretaria de Infraestrutura e Edificações, por que não se pensar uma questão envolvendo todo, e a sociedade civil, as entidades, os moradores, todos participarem e criar esse fórum, como eu já falei, permanente para se discutir e se deliberar a resolução dos problemas sem ter que demandar 10, 15, 20 anos, porque nós estávamos conversando aqui antes do programa começar, né, Orlando? Nós estamos numa corrida contra o relógio já, e a gente já está perdendo essa corrida. Mas isso já existe, né? Que eles querem baixar o canal para 17 metros. Já existe. Então, a pretensão deles é o Santos 17. Isso já existe. Essa é a pretensão. Com isso... Baixar para 17. Eu acho que some ali a ponta da praia. Some. Com isso aí, com o aprofundamento do canal, a probabilidade de se haver ondas cada vez maiores aumenta. Então... Porque, desculpa, Rodolfo, antes de começar... Existe também um impacto lá na Praia do Góis, né? Que a Praia do Góis, que nunca teve praia, agora tem praia, dá para pegar onda, inclusive lá na Praia do Góis. Existe o outro lado, né? Que pouquíssimas pessoas lembram. Ali está muito pouco lembrado, né? Aquela coisa, uma vila de pescadores, né? Agora, eu incluiria também, além de todas essas entidades que você colocou, o governo do Estado e o federal também. Todo mundo, todos os entes, o Ministério Público. É uma área de segurança nacional, né? Não é uma coisa local. Não, vamos resolver o problema de Santos, que é a nossa cidade querida. Não. A cidade é um patrimônio do Estado, um patrimônio da Federação, é uma área de segurança nacional, né? Então, o governo do Estado, principalmente, tem que estar dentro, tem que estar nesse fórum aí, permanente. Agora, até que ponto o progresso pode atropelar o desenvolvimento sustentável na questão do aprofundamento É só o aprofundamento do calado? E o alargamento. E o alargamento? Os dois, é um conjunto. Fatores climáticos entram nessa conta aí, Rodolfo? Claro, como sempre, né? Porque esse ano também foi um ano que aconteceu de tudo também, né? Tivemos um inverno antes da época, em junho já estava muito frio, e um frio acima da média,
A gente não está acostumado com esse frio, né? E resfriou demais a água do mar antes da época. Nós tivemos aí uma semana de julho toda de neblina, né? Inclusive, a questão das baleias aí encalhando aqui. Mais de 15, né? Nosso litoral aí... Exatamente. Inclusive lá na ponta da Premiado. praia. Na ponta da praia também teve um... Também teve. A questão dos dinoflagelados, que é aqueles seres unicelulares, né? Que criam aquela luminescência azulada à noite. Quer dizer, aqui aconteceu de tudo, né? É verdade. Aqui estava aparecendo até aquelas praias assim lá da Suécia, da Dinamarca, É verdade, onde mais verdade. acontece isso, porque lá é muito frio, né? Então, e além disso, as ressacas também. Então, esse inverno realmente, comparado ao do ano passado, por exemplo, ano retrasado, é um inverno encorpado, né? Então, aliás, também, se isso tivesse acontecido em outra cidade, também eu acredito que não haveria plano de contingência e a prefeitura dessa outra cidade também estaria completamente perdida. Porque nós não temos essa cultura no Brasil, essa cultura da prevenção, né? Por isso que a gente está sempre falando, o Escandon vem aqui e fala que o Amigos da Água quer ser prevencionista, porque prevenir a melhor coisa, muito melhor do que remediar. Deve até a questão da poluição, né? Vamos despoluir, vamos primeiro sujar para despoluir. Não, a cultura está errada. A gente tem que prevenir. Não jogar o lixo. Para depois porque depois, para despoluir, é um custo muito grande, demora muito tempo, e a gente sabe que não vai despoluir totalmente. Na questão da prevenção, eu não sei se vocês lembram, há 1 ano ou 2 houve uma previsão de uma nevasca muito forte em Nova York. E o prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, determinou toque de recolher, ninguém pode sair na rua depois das 10 da noite. Não foi, porque estavam previstas temperaturas baixíssimas, não foi, retiraram os moradores de rua, realmente as ruas não foi com aquela intensidade que estava sendo prevista, e depois ele foi questionado, ele falou, eu preferia agir assim porque e nós não tivemos mortes. Então acho que esse é o recado que tem que ficar para as autoridades, para agir antes da coisa acontecer. A Marinha tem um serviço que também eu acho que é uma necessidade de se criar uma rede de informação compartilhada. Interligado. Base Aérea de Santos, Marinha do Brasil, Defesa Civil de Santos, Defesa Civil do Estado, né? Se criar essa rede de comunicação e de uma vez por todas, se pensar num plano de contingência para a cidade. Seja no momento do desabamento do morro, seja no momento de um tsunami na ponta da praia, em qualquer parte que seja num desastre químico como aconteceu na Lemoa. Então nós estamos... Eu aprendi que a vida dá certos avisos para a gente. Se chamar os elementos, as instituições, a sociedade civil, para se planejar e a população não ficar à mercê da própria sorte e tem que ficar rezando, né? E rezar a Deus para que não aconteça o pior. Eu já ouvi gente nas redes sociais dizendo que as pessoas devem processar São Pedro, porque a ressaca ela é incontrolável. Até concordo que a ressaca é incontrolável, mas como já disse Orlando Parra, aqui nós vivemos no século XXI. Existem formas de você saber o que vai acontecer com o mínimo de antecedência, e você poder fazer o mínimo para se garantir, pelo menos, o patrimônio e a vida das pessoas. Eu ouvi isso de um empresário do Porto, eu ouvi isso em uma reunião, estava eu, inclusive o Hélio Lopes e outras pessoas juntos. Tudo tem um custo, né? Ele falou para mim. Quem sabe a gente não desenvolve a cidade sumindo aquela região da ponta da praia. Sumindo a ponta da praia. Simples assim. Foi muito simples. Geração de empregos. Eu não sei até onde. Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido também. É verdade? Acabar com a ponta da praia? Fazer um empreendimento ali e ponto final. Vamos zum. Agora mas um empreendimento no mar. Exatamente. Eu já ouvi. Não seria a solução? Seria uma contenção, né? Porque seria uma intervenção que serviria, como o Orlando bem disse, uma contenção ali. Você acha que não é por aí? É difícil. O problema de difícil tudo é a dimensão desse mole. Né?
O problema é a dimensão, até onde vai esse mole? Até onde nós vamos levar esse mole? Exatamente. Mole, para o nosso telespectador, é uma faixa, um quebra-mar, Não quebra-mar. né, que é feito para justamente ter um impacto, Uma contenção. para a onda não atingir diretamente a mureta da praia. Existem também moles submersos, né? Mas aí eu não sei como é que procederia no nosso caso lá. O problema é que a gente vê o seguinte, é que não existe um mapeamento das correntes marinhas aqui na Baía de Santos, Baía de São Vicente. Né? Porque se você vai na Europa, nos Estados Unidos, lá está praticamente tudo mapeado. Aqui é muito embrionária a coisa. Assim, o sentido das correntes, a intensidade das correntes é uma coisa ainda um pouco empírica. Ah, vem daqui, vai para ali, não sei o que lá, não. Tem que ter um mapeamento primeiro para saber até que ponto esse mole vai ajudar e não vai prejudicar outras regiões também. Sim, como no caso do emissário, Exato. né, que foi construído ali, que E mexeu... até a ligação seca da Ilha Porchá também exatamente. pode estar interferindo nisso daí. Né? Ou seja, um conjunto de fatores que está refletindo numa outra ponta. Por isso Diga, que eu Léo. falo, por isso que eu falo. Vou fazer o estudo em 3 meses. Esse estudo já era para estar pronto. Como já devem ter bastante estudo pronto, existem estudos prontos. Infelizmente eu não tive a oportunidade, nem ninguém do nosso grupo, de estar com esse grupo na mão e mostrar isso para a iniciativa privada, né? Para que façam barulho, pelo menos, né? Porque A iniciativa privada pode ser um misto da iniciativa pública com a privada. O grande problema ali é quem vai pagar a conta. Né? Quem vai pagar essa conta? Eu não vou. Então quem vai? Poderia ser fazer uma PPP, né? Agora Parceria público-privada. Pensei nisso agora. uma PPP, uma parceria público-privada, claro, né? Claro. E na questão da prevenção, Santos, que é uma cidade portuária, e tem uma Secretaria de Assuntos Portuários, poderia mandar alguém à Holanda a conhecer como é que funciona a contenção das águas lá. A Holanda, que é famosa por conseguir conquistar grandes faixas de terra, afastando o mar, criando diques. Claro. Né? E com um volume com uma situação completamente diferente da nossa aqui, com um grau de dificuldade muito maior, né? E poderia aprender um pouco, trazer de repente tecnologia para cá, ou pessoas para sugerir e para participar dessa discussão, por que não? Se eles têm a tecnologia, o know-how lá, isso não é vergonha para ninguém, poder contribuir, de repente uma solução fácil, que não necessite de grande investimento. Eu não sei, o que não dá é para a população continuar Eu acho nessa... que precisa quando for realmente fazer uma contratação, eu acho que temos que ser muito, muito bem esclarecidos para saber o que eles vão poder nos oferecer de melhor, né? A gente tem que acompanhar isso muito bem, porque uma coisa dessa feita errada é um tiro no pé, né? Então temos que tomar muito cuidado com o que será feito na região ali para que não haja erro que nem houve em outros estados. Eu não vou citar nem o nome do estado. Daí a importância dessa discussão, mas essa discussão ela tem que ser rápida, né? Nós somos seres pensantes, né? E conforme eu falei anteriormente, nós estamos no século XXI e eu acho que as soluções surgem rapidamente. Dia 28 vai ter um ato público na Ponta da Praia que se inicia no Canal 6 e vai até o ferryboat. Ida e volta. Vamos manifestar para que as autoridades tomem as providências o mais rápido possível. Queremos informar que nós estamos preocupados com isso. E queremos mostrar para eles que eles têm que se preocupar com isso também. Temos pelo menos uma perspectiva de melhora, até diante da repercussão que teve esse último... As repercussões estão cada vez maiores, mas as melhoras nunca surgiram em relação à atitude.
as atitudes são as mesmas. Em 3 meses, eu lhe entrego um projeto. Os velhos 90 dias. Em 90 dias, em 90 dias. Pô, Nafim, você acredita que vamos chegar numa solução? Pelo menos a população vai ser informada com antecedência? Você acha que a prefeitura, as pessoas... Os alertas, avisos? Então, aí precisa haver um casamento, né, da Defesa Civil com o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas do Santa Cecília. Precisa haver esse casamento, porque eu li as reportagens, inclusive, e aí houve, me parece que um tipo de um certo desentendimento entre as duas partes. Porque, por um lado, a Defesa Civil foi cobrada, né, porque não emitiu alertas, mas eles falaram que emitiram, sim, os alertas, mas não era possível saber a intensidade. Claro, tudo bem, né, não tem como medir a intensidade. Aí o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, né, inclusive falou que também ainda estão aperfeiçoando o software, né, para isso, né, e o trabalho deles é um trabalho muito bacana, porque já fazem previsão de marés, né, inclusive que ajuda a praticagem, excelente. E a Defesa Civil devolvia dizendo que não tem como, né, que, aliás, meio que assim, colocou o Santa Cecília como um local onde tem uma pesquisa já há muitos anos das marés, mas que o foco não era a prevenção, né? Então, o estudo, o estudo era assim, mais acadêmico, então assim, mais para a parte mesmo de atracação dos navios, ajudar, né, a capitania, a praticagem, né? Mas eu acho que aí é uma questão das duas entidades conversarem melhor. Me parece que, pelo que eu li na reportagem, a Defesa Civil está disposta a fazer uma parceria com o Santa Cecília. Que essa parceria aconteça. É isso que nós esperamos. Seria muito Pro bom. bem da comunidade. Claro. Né? Porque lá eles têm um software, né, que pode ser muito bem aperfeiçoado, né? É claro que eu não tenho condição de dizer agora se realmente isso vai prever intensidade. Porque é assim... Por incrível que pareça, o algoritmo matemático, né, que prevê enchente, né, e a ressaca é uma enchente, né, inclusive terremoto, é o mesmo. Os fenômenos são diferentes, mas é praticamente o mesmo. Né? Agora, também, por outro lado, na questão até do terremoto, é praticamente às vezes impossível, em alguns lugares, você prever a intensidade do terremoto. Aconteceu na Itália, país da Europa, e... um absurdo, a mortalidade de tanta gente, né? Aí muitos até falaram, mas aquilo ali é uma cidade muito antiga, né? As casas eram muito antigas, não tinha como reforçar a estrutura. Como não? Dá para você fazer adaptações. A engenharia reversa está aí para ajudar, né? A engenharia reversa é você construir soluções em casos, por exemplo, onde não haveria solução, né? Então, por que não? Até o Chile, que é um país da América do Sul, já tem uma prevenção. E quantas vidas já estão sendo poupadas pelo sistema de amortecimento que os edifícios têm, né? Porque em engenharia civil, construir uma estrutura rígida não é um bom negócio. A estrutura tem que ser flexível, tanto para o vento, quanto por causa do terremoto e até as enchentes também. O importante é que a edificação faça isso. Tem que ter um jogo. Vai e tem que voltar no mesmo lugar. É um pêndulo, né? Agora, a estrutura rígida está fatalmente condenada. Bateu, quebrou, né? Você que é do ramo, né? Melhor do que ninguém. Olha, nós estamos chegando no final do programa. Orlando Parra, presidente do Grupo Maré, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A casa está aberta aqui para você quando você quiser. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Rodolfo Bonafim, muito obrigado. Boa noite. Um abraço aos amigos da água. Gostaria só de deixar um recadinho rápido. Logo, logo teremos a temporada das trovoadas. Também temos que ficar Primavera. Primavera, verão, né? Evacuar as praias na hora certa para não haver nenhum incidente grave. Que é uma outra situação que nós também não temos um plano, um protocolo de atuação. Exatamente. Em caso de tempestade, para tirar as pessoas que insistem em ficar esperando um raio. É mais fácil um raio cair na minha cabeça do que eu ganhar na Mega Sena, eles devem pensar assim. E o raio cai. O importante é prevenir e ter responsabilidade, senhores. TV Com Debate fica por aqui. Nós agradecemos a audiência e a paciência de vocês. Nós voltamos na próxima edição.